Olá pessoal, eu sou Mônica Miller da Miller Connect. Estou com vocês para a gente resolver mais uma prova, né? Agora a prova recente que aconteceu no último final de semana, em 2024, né, no mês de outubro. E a gente vai resolver porque assim a gente tem mais um material para poder estudar e temos questões da banca FGV. Então, você aí que está pensando em fazer o próximo concurso, preste atenção na resolução dessas questões, ok? Vamos começar? Bom, a gente vai assistir esse vídeo que vai começar na questão 21, que são as questões específicas, ok? Leia o trecho a seguir. A única interpretação psicológica que pode ser dada é a genética, ligada à anatomia do desenvolvimento, quer no campo da inteligência, das operações lógicas, das noções de número, de espaço e de tempo, quer nos campos da percepção, das constâncias perceptivas, das ilusões geométricas. Fonte: Jean Piaget, 6 estudos de psicologia. Então, essa primeira questão traz um trecho do livro de Jean Piaget, né, do estudo de Jean Piaget, que fala, né, se eu estiver lá resolvendo a minha prova, eu vou marcar, né, ele fala de interpretação psicológica, que pode ser dada à genética, ligada à anatomia do desenvolvimento, né, quer no campo da inteligência, das operações lógicas, das noções de número, de espaço e tempo, ou quer no campo das percepções. Então vamos lá para as respostas. Com base na leitura do trecho, assinale a afirmativa que descreve corretamente a interpretação do autor sobre a formação do pensamento lógico da criança. Letra A. Para o autor, o pensamento lógico é construído pelo indivíduo por meio da interação e da experiência, atribuindo significados à realidade. Então, lendo essa questão, a gente já marcaria a nossa famosa bolinha do lado, né? Que pode ser que esteja certa, mas vamos continuar lendo. Para o autor, o pensamento lógico é determinado pela habilidade do professor de repetir o conteúdo, acompanhado de reforços positivos e negativos. Essa não é uma fala de Jean Piaget, ok? C. Para o autor, o pensamento lógico é inerente ao objeto observado. Então, não precisa, né, do objeto observado. Destacando o ambiente escolar como capaz de mediar a interação entre os estudantes e os objetos. Então, gente, aqui ele fala que o objeto já traz significado, ele traz que o ambiente escolar é o espaço capaz de mediar a interação entre os estudantes, né, e os objetos. Letra D. Para o autor, o pensamento lógico é definido pela capacidade de abstração do aluno. Uma atividade individual, contribuindo para o desenvolvimento da autonomia da criança, como se a criança, por ela mesma, né, tivesse a capacidade de estruturar aí seu pensamento lógico. E letra E, para o autor, o aprendizado é um processo psicológico que se concentra nos estímulos externos ao indivíduo, dispensando, portanto, explicações de natureza biológica. Essa estaria totalmente errada, né? Porque o Jean Piaget traz para a gente, sim, o desenvolvimento biológico da criança. Então, vamos para a resposta. Resposta é a letra A, né? Então, o pensamento lógico é construído pelo indivíduo por meio da interação e da experiência, atribuindo significados à realidade. Então, como diz lá na letra C, não é apenas destacado o ambiente escolar como capaz de mediar essa interação, né? Sim, todo o ambiente, toda a experiência que a criança tem, ela consegue se organizar, né? Da forma do seu raciocínio lógico, ok? Questão 22. Em uma atividade voltada para o desenvolvimento da cidadania digital, o professor propôs que os estudantes solicitassem um aplicativo de inteligência artificial a definição do conceito de democracia e a comparassem com a definição oferecida pelo Dicionário da Língua Portuguesa. Ao final, os alunos deveriam produzir um vídeo para compartilhar o que aprenderam com a comunidade escolar. A respeito dos objetivos dessa atividade, aliada ao uso de tecnologias da informação em sala de aula,
é correto afirmar que a prática permite que os alunos... Então, esse professor, né, solicitou que eles perguntassem um aplicativo de inteligência artificial a definição desse conceito de democracia e comparassem com o dicionário, né, da língua portuguesa e fizessem um vídeo para explicar para a comunidade, ok? Então, a respeito dos objetivos dessa atividade, qual é a correta? Letra A, que os alunos reconheçam a efemeridade das informações geradas por recursos tecnológicos e compreendam que tais recursos devem ser evitados no processo de aprendizagem. Se o professor passou esse exercício, ele não acreditaria que tais recursos deveriam ser evitados, né? Então, a letra A a gente já eliminaria logo de cara. B. Desenvolva um letramento digital superando as formas de comunicação tradicionais. Ele manda procurar no dicionário e comparar, né? C. Desenvolvam procedimentos autônomos em relação ao conteúdo e ao professor, dispensando a presença do docente em sala de aula. Gente, não tem como dispensar a presença do docente, né? D. Recebam os conteúdos de forma crítica e ativa. Opa, peraí. Para que atuem também como produtores de conhecimento. Então, por enquanto, gente, eu vou marcar aqui do ladinho a letra D. Vamos seguir. Letra E. Sejam alfabetizados digitalmente, utilizando de recursos tecnológicos como atividade independente do desenvolvimento do currículo escolar. Então, se a gente está falando de uma atividade que aconteceu em sala de aula, lógico que a gente quer que o estudante tenha autonomia, né? Mas o principal objetivo é receber os conteúdos de forma crítica e ativa para que eles também atuem como produtores de conhecimento. Então, letra D é a correta. Recebam os conteúdos. Sempre que vocês virem isso na prova de concurso, gente, a ideia com o mundo digital, né, é que os alunos recebam esse conteúdo e saibam criticar, gente. Não recebam como verdade tudo aquilo que eles veem na internet, né? Então, a gente tem aí, pela BNCC, conteúdos como como reconhecer fake news, né? Então, a gente tem muitas coisas, o objetivo é esse. Lógico que os alunos também devem ser produtores de conhecimento, porém, eles devem receber esses conteúdos de forma crítica e ativa. Letra D, a resposta certa. 23. Leia o trecho a seguir. Alfabetizar é trabalhar com a apropriação do aluno da ortografia do português do Brasil escrito, compreendendo como se dá esse processo longo de construção de um conjunto de conhecimentos sobre o funcionamento fonológico da língua pelo estudante. Então, gente, a gente fala aqui, né, em alfabetização, a gente fala do português escrito e a gente fala aqui do funcionamento fonológico da língua pelo estudante, ou seja, converter essas letras, esses sinais gráficos em sons, né? Vamos para as nossas opções. Documento Oficial Base Nacional Comum Curricular, página 90, adaptado. A respeito da importância da consciência fonológica do alfabetizado, na alfabetização, né, no caso, assinale a afirmativa correta. Vamos lá. Letra A. A consciência fonológica é fundamental no processo de alfabetização, pois envolve a compreensão de que a fala pode ser segmentada e esses segmentos podem ser manipulados. Até agora, a letra A, né, parece estar correta. Vamos para a letra B. A consciência fonológica é fundamental no processo de alfabetização, pois ela desassocia a linguagem oral do código escrito. Opa, ela não desassocia, né? Vamos lá. O que facilita a correspondência de cada letra e seus significados. Bom, se eu desassociar a linguagem oral do código escrito, não vai facilitar a correspondência da letra do seu significado, certo? Porque está desassociado. Então, essas palavras, gente, que chamam a atenção, a gente marca na prova, tá? E a gente pensa com cuidado nessas palavras. C. A consciência fonológica é fundamental no processo de alfabetização, beleza? Pois quando treinada tecnicamente, ensina a indivisibilidade sonora das palavras. Como assim, gente?
facilitando a compreensão da relação grafema-fonema. Então, o que a gente pode observar, né? Que se a palavra é indivisível, eu não consigo separar ela em sílabas e em letras para identificar o som de cada uma, né? Então, essa letra C também não está correta. Letra D. A consciência fonológica é fundamental no processo de alfabetização, pois é um método que foca na percepção visual gráfica do sistema alfabético como meio para a aquisição da escrita. Então, ela foca na percepção visual gráfica do sistema alfabético, então o que importa para ela é a forma como a gente escreve, né? E assim que a gente vai conseguir a aquisição da escrita. Letra E. A consciência fonológica é fundamental no processo de alfabetização, pois permite que os alunos assimilem regras de linguagem, algo que ocorre exclusivamente na educação formal, sob a orientação do docente. A gente sabe, a gente recebe alunos que são estimulados na casa deles, né? Então, eles já chegam, sim, com bastante, às vezes, noção dos fonemas, das letrinhas, né? Então, a gente com isso, conclui que a resposta correta é a letra A, né? Onde traz, gente, essa certeza de que a compreensão da fala ela pode ser segmentada e que esses segmentos podem ser manipulados. Então, a gente pega as letras, divide em sílabas, divide as letras, desculpa, as palavras, divide em sílabas, divide em letras, né? E a gente vai identificando cada letrinha que compõe essa palavra, cada sílaba que compõe a palavra. Letra A, correto. Questão 24. Leia o trecho a seguir. O projeto político-pedagógico, opa, a gente está falando aqui de PPP, tem sido objeto de estudo para professores, pesquisadores e instituições educacionais em nível nacional, estadual e municipal, em busca da melhoria da qualidade do ensino. Então, a fonte Veiga, né, projeto de uma construção possível. Assinale a afirmativa que apresenta corretamente a definição de PPP, gente, projeto político pedagógico. A. Texto elaborado pelos dirigentes da instituição escolar, especificamente pela equipe de coordenação de natureza fixa e definitiva. Então, aqui diz pra gente que é a equipe de coordenação e que ela é fixa e definitiva. B. Documento orientador formulado de forma colegiada e com caráter democrático, que estabelece diretrizes para as atividades educacionais em nível nacional. Gente, o PPP é a identidade daquela escola e é onde nós temos os objetivos que nós queremos alcançar, né? C. Instrumento teórico-metodológico elaborado de forma participativa pela escola, que orienta a instituição no caminho para alcançar suas metas. Por enquanto, essa se aproximou mais, né? D. Conjunto de planos políticos de ensino com caráter meramente burocrático. Opa! Essa aqui já começou mal, né? Caráter meramente burocrático. Normalmente essas palavras, gente, elas estão erradas, tá? Que tem como objetivo principal cumprir com a exigência das autoridades educacionais. Então, aqui diz pra gente, né, que não funciona, é meramente burocrático, é só para cumprir com a exigência. E é referencial teórico para definir os conteúdos, competências e habilidades essenciais no currículo municipal e estadual, garantindo uma formação básica comum. Então, a gente tem aí a BNCC, que é nacional, inclusive, né, que tem esse é um referencial teórico, né? E tem essa competência, ok? Então, como nós vimos, a resposta correta é a letra C. Então, é um instrumento teórico-metodológico elaborado de forma participativa pela escola, que orienta a instituição no caminho para alcançar as suas metas. Então, o PPP ele tem que ser refeito, ele tem que ser revisto, né? Mudou alguma coisa, gente, ele precisa ser mudado também. Então, é a identidade daquela escola, tá? Então, é essa a resposta. Se você segue o canal, né? Você já matou de primeira. Vamos lá. 25. Leia o trecho a seguir.
Pelo conhecimento da história dos métodos de alfabetização, podemos compreender os estágios pelos quais passou esse processo paralelamente às transformações econômicas, sociais, políticas e educacionais. A fonte é Mendonça. Então, a gente vai sobre os marcos históricos, gente. A gente está falando de história dos métodos de alfabetização, a gente está falando de marcos históricos da alfabetização no Brasil. Antes de eu analisar as minhas afirmativas, eu preciso olhar o meu enunciado e já marcar aquilo que é mais importante para eu não me perder, né? Porque como a gente já viu no nosso curso, né, das disciplinas didático-pedagógicas, a gente às vezes tem outras respostas corretas, mas elas não condizem com o que quer saber o enunciado, né? Então vamos lá. Durante as primeiras décadas da República, especificamente entre os pensadores da Escola Nova, a gente está falando de qual período? República. A alfabetização e a democratização do acesso à educação tornaram-se elementos centrais do discurso de modernização do país. Parece que essa aqui, quem comprou o nosso curso, gente, das disciplinas didático-pedagógicas, não erra, né? A gente tem muita questão sobre essa parte histórica. 2. Durante o Estado Novo, foi implementado um sistema educacional descentralizado. Como assim? Descentralizado. Com o objetivo de promover a alfabetização, valorizando as especificidades regionais para educar a população nacional. E o 3, na primeira década do século XXI, foi implementado o Programa Brasil Alfabetizado, uma iniciativa nacional com o objetivo de universalizar a alfabetização de pessoas com 15 anos ou mais. Então, se você estudou lá com a gente, você não errou essa. Vamos ver qual é a resposta. Está correto que se afirma em 1 apenas, 1 e 2 apenas, 1 e 3 apenas, 2 e 3 apenas, ou todas elas estão corretas? Gente, 1 e 3 apenas, ok? Então, a 1, ela fala sobre a Escola Nova, os pensadores, né? E a 3 fala sobre o Brasil, o Programa Brasil Alfabetizado, ok? Então, essas duas estão corretíssimas. O que fala do descentralizado, levando em consideração as especificidades regionais para educar, para fazer uma educação nacional, está incorreto, ok? 1 e 3 apenas. 26. Observe o gráfico a seguir. De acordo com a pesquisa realizada em 2019 pelo Instituto Sou da Paz, 59% dos agressores eram alunos da própria escola, 33% eram ex-alunos e apenas 7% não tinham relação com a instituição. Portanto, há uma relação direta entre os agressores e a instituição atacada. Avalie se as medidas podem ser adotadas pelas escolas para reduzir o número de casos. Então, essas medidas incluem, gente, treinamento dos professores e dos funcionários, que sejam capazes de identificar comportamentos que exijam intervenção da comunidade escolar. Perfeito, né? Um treinamento de professores e funcionários é excelente. Qualquer comportamento estranho, é necessária uma intervenção. 2. Exercitar o diálogo, a resolução de conflitos, a cooperação, promovendo o respeito ao aluno e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais. Exercitar o diálogo, gente, resolução de conflitos, respeito aos direitos humanos, né, ao outro e aos direitos humanos. Perfeita essa questão. 3. Estimular problemas e atividades para que os alunos cuidem da sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas. Vocês acharam alguma errada? Vamos ver qual é a resposta? A resposta certa são as 3, né? Então, são as 3, fazem parte das orientações para que a gente possa evitar essa violência, essa onda de violência nas escolas, tá? Todas estão corretas, resposta certa, letra E. 27 agora, leia o trecho a seguir. O professor desempenha um papel ativo de transmissor. Compartilha suas experiências, dá e o aluno recebe. O aluno aplicado capta a estrutura de fatos ou ideias,
Se o aluno não for ágil, o professor o impressiona com os fatos, incute nele as ideias ou inculca o bom gosto e o gosto de aprender. Então, aí adaptado de Skinner, Tecnologia do Ensino, São Paulo, a tendência pedagógica descrita no trecho é a ou o. Gente, vai lá, procura o nosso curso de teorias, tá? Da educação. Vocês não vão errar nunca mais. Quem participou do nosso curso de teorias da educação ainda ganhou um material exclusivo, né? Feito por mim, a gente usa palavras-chave, a gente usa mapas mentais, né, nesse curso, para que ele possa ajudar, né, para que ele possa ter aqueles insights na hora da prova, que a gente possa olhar para a palavra e já lembrar das teorias. Foi um curso super legal que agora vocês encontram no nosso curso de disciplinas didático-pedagógicas para concurso, ok? Eu vou deixar o link embaixo. E você que está assistindo essa aula no curso, né? Essa aula não vai ficar gravada nas plataformas, porém, ela vai ficar no curso. A tendência pedagógica descrita no trecho é libertadora, behaviorismo, construtivista, crítico social dos conteúdos ou renovadora não diretiva. Gente, quando eu fiz esse curso, né, sempre cai uma questão, ou duas questões, ou três questões sobre as teorias pedagógicas. Então, se a gente não entender o contexto, não entender a história, né, o momento histórico, a gente realmente vai chutar, que não é o objetivo, porque a gente precisa acertar aquilo que ninguém acerta para a gente passar no concurso. Então, quando a gente lê que dá o aluno recebe, o aluno aplicado capta a estrutura de fatos ou ideias, e se o aluno não for ágil, o professor vai colocar aqueles fatos e ideias na cabeça deles. E quando a gente vê aqui que foi adaptado de Skinner, que tem lá nos nossos slides, né, das teorias, a gente já liga direto, gente. Behaviorismo. Resposta certa, letra B. Behaviorismo, comportamentalismo, tá? Então é isso, behaviorismo é aquele que tinha o teste com o cachorro, que acendia, toda vez que era a hora dele comer, acendia uma luz vermelha, então o cachorro começava a salivar, né? Tem os testes com ratinhos também, que eles aprenderam a puxar a alavanca para poder receber comida. Então, gente, o behaviorismo, se você não faz por si próprio, eles vão te condicionar a fazer, tá? Então, letra B é o correto. Questão 28. Leia o trecho a seguir. A Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, Rio+20, tem como tema o futuro que queremos, proporcionando uma oportunidade ímpar para a renovação de compromissos políticos nacionais e internacionais e a definição de um quadro institucional global que favoreça a sustentabilidade e a inclusão social. Frente a esse desafio, cabe perguntar: de que educação precisamos para chegar ao futuro que queremos? Com base no trecho, é correto afirmar que a educação ambiental. Olha, gente, ele fala lá da agenda da Rio+20, né, que o objetivo é a sustentabilidade e a inclusão social para tratar da educação ambiental. Quem tem o curso, quem comprou o curso, vai ter um capítulo todo sobre educação ambiental. Cai muito, gente, despenca em concurso. Vamos lá. É uma abordagem neutra, não política, porque interfere no bem-estar e no interesse de todos os seres vivos de forma global. Não política, gente. Se interfere na vida de todo mundo, ela é não política. B, não formal, pois seu desenvolvimento acontece em atividades extracurriculares na educação infantil e no ensino fundamental, que diz nossa BNCC, gente. C, prática individualista, focada no desenvolvimento do estudante, conforme as exigências do mercado de trabalho. Gente, é só daquele estudante que a gente fala de educação ambiental, é só do mercado de trabalho que a gente trata. D, que se desenvolve ao ar livre, especificamente projetada para proporcionar uma experiência fora da sala de aula. Então, se fala de educação ambiental, ela tem que se desenvolver ao ar livre, fora da sala de aula. Isso é um complemento, né? Transversal e contínua no currículo da educação básica, que reafirma a função da escola como promotora de valores.
Gente, a letra E está perfeita, então a nossa resposta só pode ser a letra E. Ela é transversal, ela não é extracurricular, como diz lá na letra B. Ela é transversal e contínua no currículo da educação básica, que reafirma a função da escola como promotora de valores. A gente tem lá, né, no curso Disciplinas Didático-Pedagógicas, um vídeo, uma aula somente sobre isso, tá? É bem legal que vocês assistam. 29. Leia o trecho a seguir. As mudanças necessárias para enfrentar sobre bases novas a alfabetização inicial não se resolvem com um novo método de ensino. Então, a gente está falando de alfabetização. Nem com novos testes de prontidão, nem com novos materiais didáticos. É preciso mudar os pontos de onde nós fazemos e passar para o eixo central das nossas discussões. Então, isso é um texto de Emília Ferreiro. Tem no nosso curso de teorias também, né? Tem na nossa parte. Você que está assistindo o curso das disciplinas didático-pedagógicas, a gente tem lá nas teorias da educação e a gente faz um mapa mental sobre Emília Ferreiro, tá? Super importante, gente. E vocês vão aprender e não vão esquecer mais. Então, reflexões sobre a alfabetização. As afirmativas a seguir descrevem corretamente a interpretação da escrita inicial de acordo com a psicogênese da escrita, à exceção de uma, assinale-a. Então, a gente agora vai pegar questões que vão falar, né, que vão descrever corretamente a interpretação da escrita inicial. Vocês lembram, gente, da escrita inicial? Vocês lembram dessa parte? Vamos lá. A. Compreende a escrita como sistema de representação que se materializa por meio da interação de quem aprende com a sua realidade. A gente está procurando o quê? A errado, né? Compreende a escrita como processo que excede os limites escolares e que se materializa pela influência de concepções elaboradas por quem aprende. C. Compreende a escrita como um objeto social que se materializa por meio dos sistemas interpretativos criados por quem aprende. D. Compreende a escrita como um processo de codificação mecânico do ponto de vista de quem aprende, que se materializa por meio da cópia objetiva da realidade. Opa! Vamos ler a letra E. Compreende a escrita como um objeto cultural que se materializa por meio dos esforços iniciais, os quais não devem ser julgados em termos de certo ou errado. E aí, gente, qual que vocês marcariam? É a incorreta, né, que a gente quer. Gente, a incorreta é a letra D, porque compreende a escrita como um processo de codificação mecânico do ponto de vista de quem aprende, que se materializa por meio da cópia objetiva. Não, gente, é por meio da interpretação da realidade, não da cópia objetiva da realidade. Então, a pessoa não pensa por si própria, né? Ela copia o que ela vê. Então, letra D é a incorreta quando a gente se trata de alfabetização inicial. 30. Percebendo a dificuldade dos alunos em compreender o tema, as antigas formas de atividades comerciais e suas evoluções ao longo do tempo, o professor organizou uma visita ao Museu Histórico Nacional, no Rio de Janeiro. O objetivo era permitir que os estudantes conhecessem o acervo da instituição e despertassem interesse sobre o assunto. Então, gente, do que trata essa questão? De um passeio, uma visita ao Museu Histórico Nacional, porque os alunos estavam com dificuldade de compreender as antigas formas de atividades comerciais e suas evoluções ao longo do tempo. Então, o professor partiu, né, do princípio que seria importante que esses alunos vivenciassem na prática, fosse até um museu. O objetivo era permitir que os estudantes conhecessem o acervo da instituição e despertassem interesse pelo assunto, né? A gente saiu daquela parte tão abstrata. As afirmativas a seguir apresentam objetivos relacionados com a atividade pedagógica descrita, à exceção de uma. Se há exceção de uma, eu preciso tomar cuidado, porque na hora da prova a gente vai na pressa, no desespero, e a primeira que a gente marca, a gente vai dizer, poxa, essa tá certa, a gente marca. Mas não, ele quer a exceção de uma. A gente precisa o quê? Aprender a interpretar a questão.
né? Porque às vezes é super fácil. O que elimina a gente é a distração, a falta de concentração. Adotar uma estratégia para apresentar o conteúdo de maneira exemplificada e significativa, perfeito, né? Ele quer um exemplo, uma forma significativa para aqueles alunos, que faça sentido. B. Aplicar uma atividade mais interativa e colaborativa em comparação às aulas teóricas? Sim, né? Porque ir até o museu realmente vai ser mais interativo e colaborativo, diferente da gente estar na sala de aula falando. C. Aplicar recursos didáticos para apoiar e enriquecer o processo de ensino e aprendizagem. D. Adotar uma experiência mais capaz de envolver os alunos no processo da aprendizagem. E empregar uma prática pedagógica capaz de analisar o desempenho dos alunos em avaliações nacionais. Então, vamos lá, né? A gente sai da sala de aula com o aluno para que a gente possa aproximar o aluno da realidade, né? Para que faça sentido para ele, para que a gente saia da sala de aula, para que a gente utilize aí recursos didáticos para enriquecer o processo de aprendizagem, que a gente possa envolver os alunos na nossa aula. Então, no entanto, a resposta incorreta é a letra E, que fala que empregar uma prática pedagógica capaz de analisar o desempenho dos alunos em avaliações nacionais. A gente quer sim que ele aprenda para quando ele for avaliado, ele saiba, né, responder. Porém, o objetivo não é esse, o objetivo é aproximar o aluno, né, da prática, da realidade, que faça sentido para ele, ok? Então, letra E é incorreta. Questão 31. Sobre a apropriação tecnológica nas práticas educativas, assinale a opção que indica o principal fator que determina a efetividade dessa apropriação por parte dos professores. Então, a gente está falando de quê, gente? Vou lá na minha prova e marco a apropriação tecnológica das práticas educativas. Então, a gente quer saber aí qual a opção que indica, então, a opção correta, que indica o principal fator que determina a efetividade dessa apropriação por parte dos professores. A familiaridade dos professores com ferramentas digitais antes de qualquer formação continuada. B. A capacidade dos professores de integrar a tecnologia de maneira reflexiva, adaptando-a às necessidades pedagógicas e conceitos específicos. A gente tem aqui, integrar a tecnologia de maneira reflexiva. A gente já viu que isso é importante, né? C. O acesso irrestrito a recursos tecnológicos avançados e de última geração. D. A substituição dos métodos tradicionais. Gente, a gente nunca vai substituir os métodos tradicionais de ensino por tecnologias emergentes, como realidade virtual e inteligência artificial. Normalmente a gente vai utilizar as duas, né? A utilização de plataformas educacionais que automatizam o processo de ensino, reduzindo o tempo de preparação das aulas. Qual foi a nossa pergunta? Sobre a apropriação tecnológica nas práticas educativas, ou seja, eu vou organizar a minha aula, vou planejar a minha aula e eu preciso me apropriar da tecnologia para que eu consiga fazer uma aula mais interessante, certo? Porque nossos alunos estão envolvidos na tecnologia, ok? Então, qual seria, gente, a correta, que indica o principal fator que determina a efetividade dessa apropriação por parte dos professores? Então, vamos para a resposta? Resposta certa, letra B. Lembra, gente, de maneira reflexiva? Então, a capacidade dos professores de integrar a tecnologia de maneira reflexiva, adaptando-a às necessidades pedagógicas e conceitos específicos. Então, o professor precisa conhecer para que ele possa adaptar as necessidades pedagógicas e conceitos específicos. Ok? Letra B, então, corretíssima. Vamos para 32. Na Escola Municipal João da Silva, durante uma reunião pedagógica, surgiu a discussão sobre a importância do letramento digital no desenvolvimento das habilidades necessárias para o século XXI. Então tá, Escola Municipal João da Silva, durante uma reunião pedagógica, surgiu a discussão sobre a importância do letramento digital no desenvolvimento das habilidades necessárias para o século XXI. Eu preciso marcar
né? Mônica, mas eu preciso fazer isso na minha prova? Precisa, porque na hora que você estiver lendo as respostas, você vai voltar lá. O que é importante mesmo? Qual é a palavra principal dessa questão? Tá? Precisa, gente, porque a gente se perde, é normal que a gente se distraia, tá? Considerando o contexto escolar do ensino fundamental, estou falando então de ensino fundamental, e as discussões sobre letramento digital, assinale a opção que indica o foco principal para promover um letramento digital e efetivo entre os alunos. Então, eu quero a correta, ok? Vamos lá. Letra A. Focar no ensino de habilidades técnicas. Gente, preste atenção. Habilidades técnicas. A palavra técnica normalmente está incorreta nas questões, ok? Como digitação e uso de softwares para que os alunos dominem as ferramentas disponíveis. O que eu estou falando lá em cima, gente? Estou falando de importância do letramento digital, tá? B. Limitar o uso das tecnologias digitais às aulas de informática. Limitar. Então, prestem atenção nos verbos. Letra A, a gente tinha o focar. Letra B, a gente tem o limitar, né? As tecnologias digitais às aulas de informática, evitando que interfiram nas demais disciplinas. Letra C, priorizar a criação de conteúdos digitais pelos alunos, deixando de lado a análise crítica dos materiais encontrados online. Gente, essa está erradíssima, né? D. Incentivar o uso das tecnologias digitais, principalmente como meio de entretenimento, para aumentar o engajamento dos alunos nas atividades escolares. Então, o verbo aqui é incentivar o uso das tecnologias digitais, principalmente como meio de entretenimento, principalmente para eles se divertirem, para que eles possam aumentar o engajamento nas atividades escolares. D. Desenvolver, o verbo é desenvolver, nos alunos a capacidade de usar as tecnologias digitais de forma ética e segura, integrando essas práticas ao currículo de todas as disciplinas. E aí, gente, o que vocês acham dessa questão? Qual foi a letra que vocês falaram? É essa. Vamos lá para ver? Letra E, gente, lógico, né? Porque a gente, olha, sempre de forma ética e segura. Sempre vai ter isso nas respostas. Integrando, sempre vai ser integrado essas práticas ao currículo de todas as disciplinas. Perfeito, então, letra E. Questãozinha 33. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nossa LDB, assinale a opção que apresenta o papel fundamental das tecnologias da informação e comunicação, as TICs, na educação básica. Gente, vocês estão vendo que essa prova de Macaé, ela foi toda baseada, né, na tecnologia da informação, no papel da tecnologia da informação. Então, prestem atenção para as próximas provas, gente. Olha que material maravilhoso que a gente tem. Essa resolução dessas questões vão ajudar muito vocês. Então, vamos lá. Então, o que a gente quer saber, né? A gente quer assinalar a opção que apresenta o papel fundamental das tecnologias da informação e comunicação da educação básica. A. Substituir o professor no processo de ensino-aprendizagem. Gente, a gente não vai substituir o professor, então as questões que estejam dizendo que vai substituir o professor, elas já estão erradas por si próprias, ok? B. Garantir a padronização dos conteúdos, independentemente de suas especificidades regionais? Não. Permitir, o verbo é permitir, exclusivamente, exclusivamente é um advérbio que a gente sempre vai marcar nas nossas questões. O ensino de habilidades técnicas e específicas como a informática e a programação. É para isso, né? Isso aqui é um ensino técnico. Ah, habilidades técnicas de novo, ó, que a gente já viu nas outras questões que estavam incorretas. D. Aumentar a quantidade de conteúdos transmitidos aos alunos, reduzindo o tempo necessário para a conclusão dos currículos. Então, a tecnologia da informação ela vai fazer isso, vai aumentar a quantidade de conteúdo transmitido aos alunos, reduzindo o tempo necessário para a conclusão dos currículos. Está até confuso, né, gente? Vamos para a letra E. Influir no processo de ensino-aprendizagem ao promover o desenvolvimento de práticas pedagógicas que estimulem o conhecimento e a inclusão digital. E aí, gente, qual é a resposta? Né? Desenvolvimento de práticas pedagógicas que estimulem o conhecimento e a inclusão digital, gente. Só pode ser essa. Letra E, tá?
Então, vocês viram como é simples? Vocês que fizeram a prova, né? Comentem. E aí, o que vocês sentiram na hora da prova? Vocês acharam que foi realmente tranquilo, como a gente está resolvendo aqui? Vocês prestaram atenção nessas palavras? Então, digam aí para mim, comentem. 34. Com base na legislação nacional brasileira vigente, a Base Nacional Comum Curricular assinale a opção que apresenta a principal diretriz para a promoção de práticas pedagógicas reflexivas, colaborativas e dialógicas que utilizem recursos tecnológicos. Então, qual é a opção que apresenta a principal diretriz para a promoção dessas práticas, gente? Reflexiva, colaborativa, dialógica, que utilizem recursos tecnológicos. Aí os recursos tecnológicos de novo, né? Letra A centralização da tomada de decisões sobre o uso de tecnologias exclusivamente nas mãos dos gestores escolares. Gente, os gestores escolares, eles não podem ficar com nada exclusivamente para eles, né? A não ser a prestação de contas, que também deve ser mostrada à comunidade, apresentada ao conselho escolar, né? Fora isso, eles não centralizam a tomada de decisões. B. A priorização do uso de tecnologias para a padronização do ensino, garantindo que todos os alunos tenham a mesma experiência educacional. C. A utilização das tecnologias apenas como um suporte complementar, sem integrar efetivamente essas ferramentas nos processos pedagógicos. Está excluindo, né? D. A incorporação das tecnologias de modo a promover a autonomia e o pensamento crítico, incentivando práticas pedagógicas que sejam reflexivas e dialógicas. Gente, que questão linda, que resposta linda essa, né? Vamos olhar a letra E. A restrição do uso de tecnologias às disciplinas de ciências e matemática, onde o seu impacto é mais evidente e mensurável. Opa, a gente vai restringir, a palavra restrição por si só, a gente já desconfiaria dessa resposta. Vamos para a resposta? Letra D, aquela linda, gente, que fala de promover a autonomia, o pensamento crítico, incentivando práticas pedagógicas que sejam reflexivas e dialógicas. Perfeito, ok? Tudo que exclui, tudo que restringe, tudo que centraliza, tudo que prioriza, fala de padronização do ensino, mesmo experiência educacional, está fora, ok? Bom, gente, questão 35. Sob a utilização de diferentes linguagens midiáticas no desenvolvimento das práticas educativas, assinale a opção que apresenta a principal contribuição dessas linguagens para o processo de construção do conhecimento. Letra A. A diversidade de linguagens midiáticas amplia as possibilidades de construção coletiva do conhecimento, valorizando a inteligência coletiva. A utilização de múltiplas mídias assegura que todos os alunos aprendam no mesmo ritmo, independentemente das suas diferenças individuais. Lá na hora da prova, gente, a gente lê uma questão dessa, a gente faz um X, né? Mesmo ritmo. Então, vamos lá. C. A integração de diversas mídias ao ensino elimina a necessidade de um currículo estruturado. Não, vamos lá com a nossa canetinha, vamos fazer um X na letra C. Não tem como eliminar um currículo estruturado, né? D. A multiplicidade de mídias garante que o aprendizado seja mais eficiente, diminuindo o tempo necessário para a compreensão dos conteúdos. Será que a multiplicidade das mídias podem fazer isso, diminuir o tempo necessário para a compreensão dos conteúdos? E o uso de diferentes linguagens midiáticas permite a automação completa do processo de ensino, reduzindo a necessidade de intervenção docente. A gente já viu, gente, que o professor é fundamental para ensinar aos alunos, até mesmo sobre o que presta e o que não presta, né? Na internet, nas mídias, tá? Então, se eliminar o professor, a gente elimina a questão também, ok? Então, qual a resposta que vocês dariam, gente? Vocês ficariam entre a letra A e a letra D? O que vocês acham, né? A multiplicidade de mídias realmente tem o poder de diminuir o tempo necessário? Ou a diversidade das linguagens midiáticas amplia as possibilidades de construção coletiva do conhecimento, valorizando a inteligência coletiva? Vamos para a resposta?
Letra A, né, gente? Então, o uso das diferentes linguagens midiáticas, como diz na letra E, ela não vai garantir que a gente vai reduzir a necessidade de ter, desculpa, da letra D, ela não vai reduzir que o aprendizado seja mais eficiente e que vai diminuir o tempo necessário, porque isso vai de cada né, de cada aluno, da realidade de cada aluno. Então, a resposta correta, a letra A, ela amplia as possibilidades de construção coletiva do conhecimento. Eu sempre brinco com os meus alunos que é aquela questão mais bonita, né? Que a gente olha e fala, nossa, que questão linda. É a correta, ok? 35, fechamos. Gente, quem está achando que a prova foi difícil? Né? Eu já ouvi vários comentários que a prova foi muito difícil, mas vocês viram que até agora a gente não teve dificuldade nenhuma. Se a gente souber ler cada questão, identificar ali as palavras estranhas, identificar os termos que não cabem, né? A gente já bate o olho e já sabe a resposta, já sabe eliminar aquela que está errada. Então, faça o nosso curso de disciplinas didático-pedagógicas, gente. Ele é maravilhoso. Você tem, assim, 2 anos de acesso, né? Vocês podem acessar por 2 anos, estudar para bastante concurso público. Ele é feito em vídeo, nesse formato aqui que eu estou fazendo com vocês, tá? De perguntas e respostas. A gente tem a parte teórica. Eu ajudo a resolver, dou dica e a gente resolve junto as questões. Tem a parte escrita que vocês podem imprimir antes de ver a resolução das questões, a aula de resolução das questões. Então tem muita coisa legal, tá? Vamos lá para a questão 36, a gente está quase acabando. Sobre a educação crítica e libertadora. Opa, outra questãozinha de teorias. Então, gente, cara, esse curso que a gente fez foi excepcional, material maravilhoso, que ele se encontra todo no nosso curso de disciplinas didático-pedagógicas, né? Então, tá vendo? Mais uma questão aí que fala sobre educação crítica e libertadora, que tem lá também no nosso curso. Assinale a opção que apresenta o principal desafio para o uso das tecnologias e da cultura digital no cotidiano escolar. De novo, gente, vamos lá. A necessidade de os alunos dominarem tecnicamente as ferramentas digitais antes de utilizá-las nas atividades educativas. Tecnicamente, dominar tecnicamente. B, a dependência de tecnologias digitais que pode reduzir a interação entre professores e alunos. O que eu quero saber, gente? O principal desafio para o uso das tecnologias. Está escrito lá no meu enunciado, é isso que eu quero saber. C, a importância de contextualizar o uso das tecnologias de forma que elas sirvam para a emancipação dos alunos, ao invés de simplesmente reproduzir conteúdos de forma acrítica. Será que é essa, gente? Porque a gente quer saber qual é o principal desafio para o uso das tecnologias e da cultura digital no cotidiano escolar. Né? Na letra A, a gente viu a necessidade dos alunos dominarem tecnicamente antes de utilizar nas atividades educativas. A letra B, a gente viu que a dependência pode reduzir a interação entre professores e alunos. Na letra C, a gente viu que a importância de contextualizar para que elas sirvam para a emancipação dos alunos, ao invés de simplesmente reproduzir conteúdos de forma crítica. Na letra D, a gente vai ler a dificuldade em adaptar os currículos tradicionais às novas demandas tecnológicas sem comprometer o conteúdo programático. E a letra E, a falta de infraestrutura tecnológica das escolas, o que impede a integração eficaz das novas ferramentas digitais ao ensino. Então, gente, qual seria a resposta que vocês marcariam, né? Porque a gente vê aí que alguém poderia até se confundir entre duas, né? Por exemplo, a letra C, a importância de contextualizar o uso das tecnologias para que sirvam para a emancipação dos alunos. Será que essa é a dificuldade? Né? Ou será que a dificuldade é adaptar os currículos tradicionais às novas demandas sem comprometer o conteúdo? Ou será que a dificuldade ainda pode ser a falta de estrutura tecnológica das escolas? Vamos lá para a resposta? A resposta certa, gente, é a letra C. Então, a gente vê que nesses concursos eles não consideram que tem falta de infraestrutura tecnológica na escola, tá? É a importância de contextualizar o uso das tecnologias de forma que elas sirvam para a emancipação dos alunos, ao invés de simplesmente reproduzir
conteúdos de forma crítica. Então, a gente vê que nessas questões de concurso, o mais importante é a gente contextualizar para que os alunos saibam criticar, tá? Então, a gente vê que todas as questões que a gente falou sobre isso, essa era a ideia principal, tá bom? Partiu para a questão 37. Analise as afirmativas a seguir sobre os objetivos da Lei 11.645 de 2008, lei que cai muito, lei que tem no nosso curso, que determina a inclusão do tema História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena nos currículos das redes de ensino. Então, a gente tem lá, valorizar esses grupos ou destacar suas contribuições para a diversidade cultural brasileira, reconhecer suas atuações históricas no país, apresentando exemplos de figuras que foram negligenciadas nos relatos históricos. 2. Hierarquizar os diferentes saberes que coexistem no território nacional e que são elementos constitutivos da cultura brasileira de acordo com os princípios de um Estado pluriétnico. A gente vai hierarquizar os diferentes saberes. Hierarquizar é a gente colocar a nível de importância, né? 3. Representar grupos historicamente subalternizados como vítimas, focando na violência que sofreram e continuam a sofrer, especialmente em datas comemorativas como o Dia da Consciência Negra e o Dia do Índio. Então, gente, qual a questão? 1 apenas? 1 e 2? 1 e 3? 2 e 3? Ou todas elas estão corretas? Qual que vocês marcariam nessa questão? Bom, né, essa questão poderia até confundir um pouco, né, as pessoas que não estão familiarizadas, mas a gente tem lá nos DCNs, gente, no capítulo dos DCNs, lá no nosso curso, né, a gente tem falando sobre tudo isso, tem a parte teórica e a parte de questões, tá bom? Vale a pena dar uma lida lá. Analise as afirmativas a seguir. Então, a Lei 11.645 de 2008, ela é uma lei super importante, que ela vai falar da história e cultura afro-brasileira e indígena. E a ideia, gente, é valorizar esses grupos, né, ao destacar suas contribuições para a diversidade cultural brasileira. Reconhecer suas atuações da história do país, apresentando exemplos de figuras que foram negligenciadas nos relatos históricos. E hierarquizar, a gente já viu que não tinha como ser, porque a gente vai hierarquizar, a gente vai colocar uma coisa sobre a outra, mais importante que a outra, né? E representar os grupos historicamente subalternizados como vítimas, focando na violência que eles continuam a sofrer. E o pior, especialmente em datas comemorativas, tem que ser sempre, não no Dia da Consciência Negra e no Dia do Índio. Não é isso, né? Tem que estar no currículo transversal, tem que estar em todas as disciplinas, tem que estar ali o ano inteiro, não só quando a gente vai comemorar uma data, tá bom? Então, a 1 apenas é a correta. Questão 38. O Plano Nacional de Educação, o PNE, tem também, gente, no nosso curso, inclui entre suas metas a alfabetização de todas as crianças até o final do 3º ano do ensino fundamental. Assinale a afirmativa que descreve corretamente como o documento planeja alcançar essa meta. Então, o que a gente está falando, gente? Da alfabetização de todas as crianças até o final do 3º ano do ensino fundamental. A gente sabe que, como a BNCC, a gente mudou, né, no 1º e no 2º ano, porém, lá no PNE, fala até o 3º ano, tá? Então, como o documento planeja alcançar essa meta? O documento estabelece a articulação dos processos pedagógicos de alfabetização nos anos iniciais do ensino fundamental com estratégias desenvolvidas na pré-escola. B. O documento estabelece a uniformização das práticas pedagógicas para garantir a alfabetização de todas as crianças brasileiras, incluindo aquelas do campo, indígenas e quilombolas. Então, não pode ser uniformizada porque eles vivem de forma diferente, né? Então, na letra B a gente já excluiu. C.
Um documento estabelece um limite temporal para a alfabetização das pessoas com deficiência, em conformidade com os parâmetros definidos pela comunidade científica internacional especializada no tema. A gente sabe que as pessoas com deficiência, elas têm um tempo maior de aprendizagem, né? Então, a letra C também não. O documento estabelece a padronização de uma abordagem metodológica para a alfabetização em nível nacional, com base em sua eficácia e nos níveis quantitativos de sucesso. Letra E. O documento estabelece a implementação de instrumentos de avaliação nacional gerais que aferem de forma integrada tanto os níveis da alfabetização quanto outras habilidades adquiridas pelos estudantes. Então, gente, a gente já tirou aí, né, algumas questões, algumas respostas, como a uniformização da prática pedagógica. A gente já tirou que tem um limite temporal para as pessoas com deficiência. A gente já tirou a padronização com base nos níveis quantitativos de sucesso. Então, sobrou aí a letra A, que o documento estabelece a articulação dos processos pedagógicos de alfabetização nos anos iniciais do ensino fundamental com as estratégias desenvolvidas na pré-escola. E aí, gente, é isso? As estratégias começam a ser desenvolvidas na pré-escola? Ou é o que diz a letra E? O documento estabelece a implementação de instrumentos de avaliação nacional gerais que aferem de forma integrada, vamos lá colocar, nacional gerais, que aferem de forma integrada tanto os níveis de alfabetização quanto outras habilidades adquiridas pelos estudantes. Vamos lá, gente? A resposta certa é a letra A, né? Então, sim, gente, existem estratégias desenvolvidas desde a pré-escola para que a gente possa aí ter sucesso na alfabetização até o terceiro ano do ensino fundamental, segundo ao PNE, tá? O Plano Nacional de Educação. Perfeito, gente? Então, por que a letra E não pode ser? Porque é que fala de avaliação, instrumento de avaliação nacional gerais, que aferem de forma integrada tanto os níveis de alfabetização quanto outras habilidades adquiridas pelos estudantes. Não é isso que meu enunciado quer saber. Ele quer saber das metas do PNE, a alfabetização de todas as crianças até o final do terceiro ano, né? Como o documento planeja, a gente precisa conhecer o documento, senão a gente responde bobagem, né? Então, no nosso curso, eu sei que eu tô falando muito desse curso, gente, mas é que toda vez que eu pego prova de concurso para ler, eu lembro do curso porque está completo, tá? A gente tem lá o capítulo sobre o PNE, tá? Então, 38, letra A. 39. Assinale a afirmativa que apresenta corretamente as alterações na Lei 9.394 de 96, nossa LDB querida, né? A Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional. Então, qual é a que está correto? Vamos lá, a gente tem um capítulo no nosso curso inteiro sobre a LDB, gente, esmiuçado, a gente lê cada item. Então, vale muito a pena esse curso, tá? A. Inclui a participação docente na elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino e dos conteúdos curriculares da educação básica. Então, o docente participa disso. B. Incluiu a valorização da experiência extracurricular como princípio básico do ensino da educação básica. C. Incluiu a orientação para o trabalho como uma das diretrizes que deve ser observada pelos conteúdos curriculares da educação básica. D. Incluiu a promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não formais como diretrizes para os conteúdos curriculares da educação básica. Ou letra E. Incluiu a violência contra a mulher e a educação alimentar e nutricional como temas transversais nos currículos da educação básica. E aí, gente? LDB, né? Se a gente não conhece a LDB, a gente ia ficar bem confuso nessa questão. Então, a LDB traz o que, gente? A participação docente na elaboração da proposta pedagógica da escola e dos conteúdos curriculares. A valorização da experiência extracurricular como princípio base do ensino da educação básica. A orientação para o trabalho como as diretrizes que deve ser observada pelos conteúdos curriculares da educação básica. A promoção do desporto educacional, o apoio às práticas desportivas não formais,
Letra E, a violência contra a mulher e a educação alimentar e nutricional como temas transversais nos currículos da educação básica. O que você marcou nessa prova, gente? Você que fez a prova de Macaé. E você que não fez, o que marcaria? Gente, o que a Lei de Diretrizes e Bases incluiu, né, foi a violência contra a mulher e a educação alimentar e nutricional como temas transversais nos currículos da educação básica. Tá bom? Foi isso que foi incluído pela nossa LDB, pelas alterações da LDB, e nós temos as alterações da LDB lá no nosso curso, ok? 40, gente, enfim, chegamos à nossa última questão, mas a gente ainda vai ter mais um bloco de resolução de questões, porque essa prova foi bem longa, né? Então a gente fecha aqui as específicas, porém existem específicas de professor, tá? Que a gente vai dar continuidade no próximo vídeo, para o vídeo não ficar também tão grande, nós já temos 1 hora de vídeo. De acordo com o artigo 208 da Constituição Federal de 1988, temos a Constituição Federal no curso. Capítulo só sobre a Constituição Federal, leitura da parte que interessa a educação, leitura e resolução de questões. Gente, esse curso tá top, hein? O Estado deve garantir a educação por meio A, da universalização imediata do ensino médio gratuito, expressa pela implementação de escolas técnicas em todo o território nacional. B, da educação básica obrigatória, que inclui a universalização do acesso e do ensino público gratuito. Da oferta facultativa do ensino infantil, sujeita às condições específicas de cada região. D, do ensino noturno regular, ajustado às necessidades dos estudantes que não podem frequentar as aulas em outro período. E da supressão progressiva da iniciativa privada no ensino, refletida nas políticas de expansão das escolas públicas federais. Tem umas coisas meio, né, absurdas aqui. Mas vamos supor, né, que eu não saiba o que está dizendo o artigo 208 da Constituição. Lembra, gente, que é a Constituição Federal. Do que ela pode tratar? O que você marcaria? A universalização imediata do ensino médio gratuito, expressa pela implementação das escolas técnicas? Você acha que o artigo 208 vai tratar da educação básica obrigatória, que inclui a universalização do acesso ao ensino público e gratuito? E aí, gente, a 208 é super famosa. C, da oferta facultativa do ensino infantil, sujeita às condições específicas de cada região. D, do ensino noturno regular, ajustado às necessidades dos estudantes que não podem frequentar as aulas em outro período. Ou da supressão progressiva da iniciativa privada do ensino, refletida das políticas de expansão das escolas públicas federais. Então, eles querem reduzir a iniciativa privada, né, para aumentar as escolas públicas federais. É isso que está dizendo a letra E. Gente, a resposta certa, a 208, ela vem tratar do ensino noturno regular, ajustado às necessidades dos estudantes que não podem frequentar as aulas em outro período. Então, ela veio trazer a EJA, né, Educação de Jovens e Adultos, aí no ensino noturno, à noite, para aqueles que não podem frequentar as aulas em outro período, porque normalmente trabalham, né? Então, letra D, a nossa resposta da questão 40. Então, gente, a gente fica por aqui, tá? Nosso curso, como eu falei para vocês, ele tá completão, tem tudo sobre disciplinas didático-pedagógicas, sobre legislação, né? Tem orientação educacional, inspeção escolar, supervisão pedagógica. Então, para você, o nosso curso está assim, completão. Quem estuda com a gente, né? A gente tem até algumas aulas no canal do YouTube. Quem estuda com a gente não tem nada a perder, porque a gente vai olhar para as questões e a gente vai saber responder numa boa. Então, passa quem estuda, né? Então, até o próximo vídeo. Estudem, se dediquem. Se o objetivo de vocês é passar no concurso público, se dediquem a esse estudo, porque vocês vão conseguir. Passa quem estuda. Até a próxima. Tchau, tchau.